Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, hein? Dia 6 de junho de 2022. Alegria muito grande. A alegria do Senhor é a nossa força. Força crente, força você que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é que nos aviva, nos vivifica. Ele que nos encoraja, Ele que nos enche de força para prosseguir e nunca desanimarmos. Hoje eu queria que você entrasse lá no meu canal do YouTube, José Maria, e se inscrevesse lá no meu canal. São mais de 140 vídeos maravilhosos. Hoje eu quero trazer uma breve meditação da Palavra de Deus. Está em Romano, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 1, ou versículo 1, se assim você entender. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que os estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender a palavra de Deus. Vamos repetir. Portanto, agora, para nesse momento, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Quando nós estávamos na nossa ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus e a nossa carne, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, quando nós não temos o conhecimento ou não temos Jesus em nossa vida, quem prevalece e quem dá a resposta, o veredito final é a nossa natureza. O curso dessa vida, ela é determinada por quem você está servindo. Existem dois senhores, o Senhor do céu e o Senhor aqui da terra. O Senhor do céu quer que você ande no Espírito. O Senhor aqui da terra quer que você ande na carne. Então o trabalho dele é fazer com que as pessoas andam na carne. O que é andar na carne? Fazer aquilo que a nossa natureza ela gosta. A nossa carne gosta de beber, a nossa carne gosta de fumar, a nossa carne gosta de causar inimizade, a nossa carne gosta de brigar, a nossa carne ela é cobiça, nossa carne ela gosta de feitiçaria, de bruxaria, de prostituição, impureza. A nossa carne gosta de tudo isso, causar inimizade, divisão. Nossa carne ela é de baixo. Nós somos aqui debaixo da terra. Aqui, embaixo do céu, na terra, nós somos iguais. Tudo que é da terra busca as coisas da terra. Então, a nossa natureza ela é pecaminosa. Já nascemos no pecado, já trazemos essa natureza que herdamos da matriz chamado Adão. E para você não ter a condenação, você precisa ter um processo do novo nascimento. E esse processo ele só pode acontecer quando você aceitar Jesus. Não é você que escolhe fazer a vontade de Deus. Não é você. Isso é um trabalho específico do Espírito Santo. Quem tem essa responsabilidade de nos trazermos ao encontro de Jesus é o Espírito Santo. Chama-se o Espírito de vivificação. É ele que dá vida. O homem sem Deus, ele é morto, espiritualmente falando. Ele é vivo fisicamente, mas espiritualmente ele é morto.
Como assim morto? Ele não tem relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Adão perdeu esse relacionamento com Deus quando entrou o pecado. E esse pecado trouxe a morte física e a morte espiritual. Então, aqui está dizendo o apóstolo Paulo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Ou seja, ele foi transformado por Deus. E quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Ele é um processo. O Espírito Santo veio para nos santificar. Hoje nós somos propriedade peculiar de Deus. Você hoje é povo de Deus. Quem rege a sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser prioridade na sua vida. Por isso que o crente tem que orar, tem que estudar a Bíblia e tem que jejuar. São os processos que mostram que você nasceu de novo. Ter prazer. O Espírito Santo, ele veio nos dar prazer em servir a Deus. O Espírito de Deus, ele nos ensina a glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele nos capacita. A nossa natureza carnal, nós, seres humanos, buscamos informação, conhecimento, mas formação de caráter sobrenatural, isso é obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá poder para vencer. É o Espírito de Deus que te ajuda a você vencer, sabe o quê? A sua natureza carnal. Ninguém consegue resistir o pecado se não tiver a graça de Deus na sua vida. E como é que você percebe isso? Quando o Espírito de Deus, ele transforma a nossa vida. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Não é que você não queira, é que o Espírito de Deus transformou você. Quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Se ele não transformar a sua vida, você vai andar na carne. Como é que você percebe uma pessoa andando na carne? Quando ela fala mal das pessoas, quando ela deseja o mal, quando ela rejeita a palavra de Deus, quando ela está na bebedice, no pecado, no adultério. Isso é obra da carne. E quem está na carne, diz a Bíblia, não pode agradar a Deus. O mundo não agrada a Deus. Pelo contrário, o mundo aborrece a Deus. Quando você está na roda de cerveja, na roda de pagode, cobiçando a mulher do próximo, traindo a sua esposa traindo você, você está aborrecendo a Deus. E a ira de Deus está sobre você. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E só é guiado pelo Espírito de Deus quem é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Se o homem não nascer de novo, ele não vê a glória, ele não consegue perceber a dinâmica, ele não consegue entender o Evangelho se ele não nascer de novo. O homem natural não entende o Evangelho. Para ele isso aqui é loucura. Para ele isso aqui é perca de tempo. Muitas pessoas falam, ela está perdendo tempo, porque não nasceu de novo. O reino de Deus é para aqueles que nasceu de novo. E o reino das trevas são aí, são as rodas de cerveja, os pagodes. Sabe por que existe os eventos na terra? Para afastar você de Deus. Quando você vai para um pagode, um estádio de futebol, quando você vai para um show mundano, aquilo ali é um método do diabo afastar o homem de Deus, a mulher de Deus. É o tempo. O diabo é ladrão, rouba o tempo das pessoas. Quando você deixa de vir na igreja e vai para uma festa, vai para um shopping, tem pessoas que passam 30 dias fazendo turismo, conhecendo a cidade, conhecendo países, vai para outro hemisfério. Isso é a forma do diabo distanciar você de Deus.
O diabo faz tudo para você se ocupar em outras coisas, menos vontade de fazer a vontade de Deus. Porque o diabo sabe, se você for numa igreja evangélica, ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai convencer você. O trabalho do Espírito Santo é convencer você, dizer que você é pecador, que Deus vai fazer justiça e Deus tem um juízo para toda a humanidade. Não pense você que você hoje está vivo, está comendo, bebendo, está tendo o seu trabalho, isso é o suficiente. Não, aqui é uma preparação para a eternidade. Pensa você que você nasceu só para comer e beber e curtir sua vida, curtir, aproveitar sua vida. Não, nós fomos criados para adorar a Deus. Quando você não adora a Deus, você adora o diabo. Quando você não serve a Deus, você serve a Satanás. Na macumba, na feitiçaria, na bruxaria. Quando você está ali, se prostituindo, vivendo uma vida de promiscuidade. Quando você está ali praticando pecado, você está adorando o diabo. Quando você está ali cantando pagode, quando você está cobiçando a mulher dos outros, requebrando, pulando carnaval, quando você está na idolatria, na feitiçaria, você está adorando o diabo. Você sabia? Se você não servir a Deus, você serve o diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você ama a Deus, ou odeia o diabo. Ou você se dedica a Deus, ou você se dedica ao diabo. Você tem que amar um e odiar o outro. Você tem que servir a um e desprezar o outro. Você não pode servir os dois senhores. Eu tenho Deus, Deus está na minha vida, um cigarrão na boca, um cigarro de maconha. Deus está na minha vida, traindo a sua esposa. Você traindo o seu esposo. Deus está na minha vida, se prostituindo, enchendo a cara, embriagando. Será que você tem Deus mesmo? Deus nos chamou para a santificação, não para a imundície. E o Espírito Santo, ele tem trabalhado de forma extraordinária. Tem trabalhado nas comunidades, tirando jovem do crime, homem da prostituição, dos homossexualismos se convertendo, saindo da feitiçaria, da bruxaria, da idolatria. Então a receita é: quem está em Cristo não tem condenação, porque hoje são transformados pelo Espírito Santo. E agora, está falando no momento, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está falando de transformação. O Espírito de Deus, ele quer mudar a nossa natureza. Essa natureza pecaminosa, ele quer colocar a semelhança de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino do céu. Aqui, por versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, viu? Você que pratica as obras da carne, você está fazendo inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está falando de uma pessoa que vive na prática da carne, não pode agradar a Deus. Mas aqui, vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo está em vós. Olha aqui. Porém, vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, quer dizer, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Aqui. E se Cristo está em vocês, o corpo, está falando da nossa vida, nosso corpo,
Nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito Santo vive por causa da justiça de Deus. Então, o Espírito de Deus é que faz tudo em nossa vida. É Ele que faz tudo. Ele é um processo do novo nascimento. Ele que faz esse processo. É como se uma mulher estivesse gerando um filho. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele nos gera para Deus. Como é que ele te gera para Deus? Começa a ajudar você na oração. Começa a ajudar você a estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus, do Senhor. Começa a ensinar você a jejuar. Ele começa a te ensinar o que você precisa. Isso aqui não é estudo de homem. Não é o homem que vai te capacitar para você morar no céu. É o Espírito de Deus. Ele te alfabetiza, ele te ensina, ele abre o seu entendimento. A Bíblia diz que aqui na terra, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas incrédulas. O Espírito de Deus, ele te ensina, te capacita. Você não depende de homem. Bota na tua cabeça. Você não depende de homem. O homem é limitado. Aqui é sobrenatural. É o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O homem só conhece Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Ele é o responsável em trazer homens e mulheres para a presença de Deus. Os escolhidos, os filhos de Abraão. E, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro ponto, aceite Jesus como teu Salvador. Segundo, busque o Espírito Santo. Terceiro, estude a palavra de Deus. Quarto, vai numa igreja, frequente os cultos de ensinamento da palavra do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Cuidado. A inclinação daqueles que andam na carne é para a morte. Quando fala morte, fala condenação, sentença de Deus. Mas a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Vida eterna. É vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. O que é a ira de Deus? É a sentença final. É juízo final. E o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que tenha o pleno conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua família. Um forte abraço e, querendo Deus, em outra oportunidade, estarei pregando a palavra do Senhor. Um abraço e fique com Deus. Amém.